Olá pessoal, aqui é o Jack e eu queria trocar uma ideia com vocês nesse momento. Os dias que nós estamos vivendo tem muitas vozes, muitas pessoas falando muitas coisas. Então a epidemia, ou a pandemia, ou o contágio, para alguns é uma gripe, e às vezes a gente fica igual os discípulos, não sabemos o que fazer nesse momento. Ficamos querendo fazer diversas coisas, e isso sempre me lembra quando existem muitas vozes falando muitas coisas. Me lembra aquele momento lá de Atos capítulo 1, quando os discípulos ficam perguntando que tempo é esse que nós estamos vivendo. Querem tentar discernir o tempo. O Senhor vai restaurar Israel nesse momento? Aí Jesus diz, não vos compete saber os tempos ou as estações que o Pai preparou pelo seu poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eu queria falar nesse momento um pouquinho sobre a pessoa do Espírito Santo. Eu acredito que momentos como esse, eles são um catalisador para entendermos um pouco melhor, não de forma perfeita, óbvio, o que nós estamos vivendo pela ótica de Deus. Há uma grande probabilidade, uma grande possibilidade de nós vivermos a nossa vida não pela ótica de Deus, mas pela ótica do consumismo, pela ótica da cultura, pela ótica dos valores da nossa época, pela ótica das nossas famílias. E eu queria falar um pouquinho para você sobre o Espírito Santo. E eu acredito que isso é o cerne. Eu conversava com alguns irmãos e uma das coisas que eu venho dizendo há muito tempo, já desde que começou esse zum, é que é um momento de nós orarmos, é um momento de nós buscarmos a Deus. Eu quero falar para vocês sobre 5 coisas a respeito do Espírito Santo em João, capítulo 14, e eu creio que isso tem a ver muito com a época que nós estamos vivendo. Então, João, capítulo 14, verso 15, diz assim, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Verso 16, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Verso 17, é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará com vocês. Presta atenção aqui. A primeira coisa que esse texto mostra para nós é que o Espírito Santo é pessoal. Nesse texto, Espírito é um substantivo neutro. Então, o pronome que deveria acompanhar ele deveria ser neutro também. Porém, João coloca um pronome masculino. E D.A. Carson fala que a ideia aqui, não é que houve um erro no grego, a ideia aqui é que ele está dando a pessoalidade do Espírito. Então, em primeiro lugar, o Espírito Santo é pessoal. Ele é Deus, ele está presente. Ele não é afetado pelas coisas que ocorrem. Ele está junto com o seu povo. A primeira coisa que você tem que pensar nesse momento não é sobre questões de higiene, de saúde, ainda que isso tem o seu lugar, isso é importante e você tem que se preocupar com isso. Mas a primeira coisa que você precisa se preocupar nesse momento é sobre a questão do Espírito Santo ser pessoal, da pessoalidade do Espírito. O Espírito Santo não é uma força ativa, não é a força ativa da divindade, não é. Ele é pessoal, ele é Deus. Ele é uma pessoa. A segunda coisa é que o Espírito Santo fortalece, ajuda e caminha ao nosso lado. O sentido do grego é exatamente esse. O Consolador é aquele que está fortalecendo, o termo paráclitos. E aqui o pessoal mais entendido de grego me corrige, tá bom? Se a minha pronúncia estiver errada. Mas esse termo não é apenas aquele que faz um cafuné na gente. Não. Ele é aquele que ajuda, ele é aquele que fortalece, ele é aquele que está caminhando ao nosso lado. A terceira coisa desse texto que fica claro é que o Espírito Santo, ele é um outro Consolador. Veja comigo aqui no verso 16. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, outro. A origem aqui na língua original é da mesma espécie, ou seja, o Espírito Santo, ele é esse Consolador, esse fortalecedor, esse Senhor Deus que caminha ao nosso lado da mesma forma que Jesus. Jesus subiu ao céu, ele não está mais aqui no nosso meio em corpo presente. Então nós precisamos de um outro Consolador, de um outro Paráclitos, e esse é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Consolador, é o outro Consolador.
Ou seja, quando eu paro para pensar nisso, cara, eu vejo que eu sou literalmente fortalecido, ajudado pelo Espírito Santo. E Jesus é também esse Paráclitos. Ou seja, como é que vai faltar ajuda? Como é que vai faltar? Como é que eu vou viver em um mundo que está literalmente desesperado pela morte? O mundo que nós estamos vivendo, ele está apavorado. Escuta isso aqui. Jesus está falando aqui que nós temos um outro Consolador. Ou seja, Jesus nos consola e o Espírito Santo nos consola. Nós não somos órfãos, como disse um amigo meu aqui, Elias, aqui de Porto Alegre. Nós não somos órfãos. Nós temos um Pai. Nós temos Jesus que nos consola. Nós temos o Espírito Santo que nos consola, nos fortalece, nos guia, caminha ao nosso lado. Isso é poderoso demais. Em quarto, o Espírito Santo é o Espírito verdadeiro. Olha o que diz o verso 16 e o verso 17. Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Verso 17. E o Espírito é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará com vocês. Espírito da verdade aqui não é um espírito que, poxa, ele não fala mentira, ele só fala a verdade. Não, não, não. A ideia aqui no texto é que ele é o Espírito verdadeiro. Ele é literalmente o Espírito verdadeiro. Ele é o Espírito de Deus. Ele é esse Espírito da comunhão. 2 Coríntios 13, né? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito sejam com vocês. Ou seja, o mundo procura por uma espiritualidade, o mundo procura por um Espírito verdadeiro. A igreja tem o Espírito da verdade, o Espírito verdadeiro, o Espírito de Deus, aonde não há engano. Esse é o Espírito. Nós temos um caminho reto para seguirmos. Nós temos um caminho que podemos trilhar, porque esse é o Espírito da verdade. No mundo de tanta mentira, no mundo de tantas incertezas, os governantes não se entendem, as pessoas não se entendem. Vocês notam o privilégio disso, vocês notam a seriedade disso, vocês notam a graça disso, vocês notam como Deus é bondoso em nos proporcionar isso. Enfim, cara, eu tô meditando o dia inteiro em cima disso e isso pra mim é fabuloso. O Espírito da verdade. Não é só que ele fala a verdade, não é. Isso já seria o bastante. Mas não, ele é o Espírito verdadeiro. No momento que nós estamos vivendo é o que mais nós precisamos. Em quinto e último, o Espírito Santo recorda e ensina. Verso 26. Mas o Consolador, do capítulo 14 de João, tá? Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo que eu lhes disse. Veja bem, esse Espírito, ele iria ensinar e lembrar. Alguns teólogos chegam a dizer que aqui nós temos uma menção sobre o Novo Testamento. Lembrar do que Jesus falou é o que nós vemos nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E ensinar todas as coisas é o que nós vemos nas epístolas. Nós vemos de Atos a Apocalipse. Ou seja, o Espírito Santo, ele lembrou os escritores dos evangelhos, dos 4 evangelhos, o que Jesus falou. Mas ele não apenas lembrou, ele também ensinou. E nós vemos isso nas cartas. Ou seja, ele recorda e ele ensina. Colocando em miúdos aqui, ele dá significado aos acontecimentos da crucificação e da ressurreição. Presta atenção aqui. Quando os apóstolos lembraram da crucificação, da ressurreição, eles não apenas lembraram, eles lembraram com um significado real, com o significado real que aquilo tinha. Ou seja, o Espírito Santo não apenas lembrou eles, mas o Espírito Santo deu o significado. É isso que significa. Esse sofrimento, a cruz, a ressurreição, possuem, é um fato histórico, mas ela não é apenas um fato histórico, ela é um fato teológico também. E isso, quem deu essa teologia, quem deu foi o próprio Espírito. E deixa eu te explicar uma coisa aqui para vocês, como pastor, meu coração pastoral por vocês aqui. Da mesma forma
forma que o Espírito Santo significou no coração dos discípulos que escreviam o Novo Testamento, o real significado, trouxe o real significado para o coração dos apóstolos da crucificação e da ressurreição de Jesus. O Espírito Santo faz isso com as nossas tragédias, com as nossas angústias do nosso dia. Ele dá esse significado para os escritores bíblicos sobre Jesus e ele também significa no nosso coração o sofrimento que passamos. Por isso que nós podemos dizer, como diz Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Falei bastante, falei muito, mas eu queria encerrar dizendo que nós precisamos do Espírito Santo. É o momento de nós buscarmos o Espírito Santo. É o momento de sermos cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo é pessoal, lembre-se disso. O Espírito Santo, ele fortalece, ele ajuda, ele está ao nosso lado. O Espírito Santo é o outro consolador. O Espírito Santo é o Espírito da verdade, ele é verdadeiro, ele é o Espírito verdadeiro. E o Espírito Santo nos lembra e o Espírito Santo nos ensina, ressignifica a história das nossas vidas. Não importa pelo que você está passando, o Espírito Santo está aí com você. Busque a presença do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. Cante, ore, vá até Deus por intermédio do sacrifício de Jesus. Busque ao Senhor. Jesus Cristo é poderoso para salvar você, para transformar a tua vida. Tá bom? Se você gosta do meu trabalho, se você gosta do que tem sido feito aqui no canal, eu peço que você se inscreva aqui nesse canal, você dê o joinha, curtir aqui, aperta esse sininho para você receber as mensagens. E é isso, pessoal. Se junte a mim no Apoia-se aqui embaixo, no momento que eu estou precisando muito de vocês, pelo Apoia-se, pelas contas, e que Deus abençoe a tua vida, tá bom? Compartilhe esse vídeo por maior número de pessoas e que nós possamos ser cheios do Espírito Santo. Um abraço. Falou!